Saudações alunos do oitavo ano do Colégio Desembargador José de Arimatea Tito. Eu sou o professor Juniel de Souza Alves e iremos dar continuidade ao conteúdo de circunferências e círculos. Hoje iremos estudar sobre posições relativas de duas circunferências. Circunferências concêntricas. São denominadas circunferências concêntricas quando duas circunferências possuem o mesmo centro. Na figura apresentada nesse slide, é um bom exemplo de circunferência concêntrica. Na figura ao lado, C1 de centro O1 e C2 de centro O2 são circunferências concêntricas, pois os dois centros coincidem. O1 coincide com O2. Se observarmos bem a imagem, vemos que o centro de C1 é o mesmo centro de C2, satisfazendo assim a única condição para que sejam circunferências concêntricas, que é duas circunferências possuem o mesmo centro. Logo, essas circunferências são circunferências concêntricas. As diferentes posições de duas circunferências distintas, quando consideramos o número de pontos comuns às duas. Primeiro caso, circunferências com um só ponto comum ou circunferências tangentes. Então, pessoal, nesse caso, vai haver as duas circunferências, porém, haverá apenas um ponto em comum entre as duas, ou seja, vai haver um ponto de interseção entre essas duas circunferências. Informação inicial que deve ser guardada para as demais é que o D é a distância entre os centros. Vamos lá. Circunferências tangentes vai haver dois tipos, a tangentes externas e tangentes internas. Como que você vai identificar quando é que é uma tangente externa e uma tangente externa? Fácil. Você irá pegar os raios, no caso, representado na tangente externa do lado esquerdo. O raio R1, que no caso é esse da figura da circunferência C1, mais o raio R2, que no caso está sendo representado bem aqui na circunferência C2, eles somados terá que ser igual à distância entre os centros. Vocês entenderam? Agora vamos para interna. Quando for interna já vai ser o inverso. Você irá subtrair. A subtração entre os raios será igual à distância. Nesse caso aqui foi R1 menos o R2, raio R2, foi igual à distância. E também nesse interno, percebe-se que um dos raios, no caso aqui o R2, tem que ser maior que o outro raio. Segundo caso, circunferências com dois pontos comuns ou circunferências secantes. O que será observado inicialmente nesse segundo caso? Irá ser observado que terá dois pontos de intersecção, ou seja, as duas circunferências irão se tocar em dois pontos. Trazendo para a notação matemática, o que podemos observar? Que se pegarmos o raio 2 e subtrair menos o raio 1, a distância entre os centros será maior que essa subtração. Assim como também se pegarmos o raio 1 e somar mais o raio 2, será maior que a distância entre esses dois centros. Com o raio 2 sendo maior ou igual ao raio 1. Terceiro e último caso, circunferência sem pontos comuns. Como o próprio nome já diz, não terá nenhum ponto em comum, logo não terá nenhum ponto de intersecção. Nesse caso, haverá dois tipos, as externas e as internas. O que será observado quando for externa? Que a soma dos raios será menor que a distância. Por quê?
Se observarmos bem, vai haver essa regiãozinha aqui que fica por fora. Logo, isso irá garantir que a distância seja maior. E quando for interna, que irá ser observado que a subtração entre os raios será maior que a distância, com um dos raios sendo maior que o outro, pois o raio dessas circunferências não poderão ser de mesmo tamanho. Até a nossa próxima aula.